A cada ano, a economia parece ficar mais complexa, mais distante da vida real das pessoas. Quando ouvimos termos como inflação, juros, crédito rotativo, PIB, bolsa de valores e mercado financeiro, a reação natural é sentir que isso tudo é coisa de especialista ou de banco. Mas a verdade é outra. Essas forças, essas engrenagens, estão impactando diretamente o seu bolso, todos os dias, e a grande maioria nem percebe. Em 2025, a economia mundial e a economia brasileira caminham por espaços que poucos comentam abertamente. O problema não é apenas a inflação alta ou os juros elevados. Isso a maioria já sente no supermercado e no combustível. O problema, e o que faz com que você sinta que o dinheiro nunca rende, está nas armadilhas invisíveis que corroem seu poder de compra, corroem seu futuro e corroem o valor real do seu trabalho. E isso acontece de forma silenciosa, como um vírus financeiro. A inflação, por exemplo, não é só o preço das coisas subindo. Ela significa que o seu dinheiro perde valor com o tempo. Quando o governo, o mercado ou os bancos anunciam uma taxa de inflação de 4% ou 5%, isso não é apenas um número no jornal. Isso quer dizer que aquilo que você podia comprar com R$ 100 ontem, amanhã pode custar mais. E com o mesmo dinheiro você pode comprar menos. Isso não é teoria econômica distante. Isso é impacto direto na sua vida. E quando você entende isso, começa a ver que a economia muitas vezes não está contra você, mas funciona de forma que favorece quem entende suas regras, não quem apenas reage. E aí entram os juros. Os juros no Brasil historicamente são altos. Os juros compostos, aqueles que crescem sobre juros, funcionam como um superpoder quando você investe, mas como uma armadilha quando você deve. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento do carro, empréstimos rápidos. Todos são produtos que utilizam juros a seu favor, mas contra você. Enquanto você paga juros, o dinheiro está trabalhando para outra pessoa. E isso faz com que muita gente viva na chamada corrida dos ratos. Trabalha para pagar dívida e nunca sai do lugar. E a verdade é que essa dinâmica não é acidental. Não é um erro cósmico, não é azar pessoal. É simplesmente como o sistema foi estruturado. A economia é tecnologicamente complexa, mas o princípio básico é simples. Quem entende juros ganha, quem ignora juros paga mais. Quem entende inflação protege seu patrimônio, quem não entende perde poder de compra. Isso não é teoria, é matemática. Existe outro fator que praticamente ninguém percebe: a ilusão de abundância. Em muitos momentos de crescimento econômico, os indicadores podem subir, o PIB pode crescer, enquanto que o seu dinheiro, no nível do dia a dia, continua apertado. Isso acontece porque os indicadores macro não refletem necessariamente a sua realidade micro. Enquanto uns setores crescem, outros empobrecem. Enquanto grandes fortunas são criadas, famílias comuns sentem que o salário nunca rende. E isso não é coincidência. É o reflexo de um sistema que recompensa quem entende os mecanismos por trás dos números. Mas existe um ponto ainda mais sutil: a percepção humana. Nós tendemos a sentir o que está na nossa frente e ignorar o que está por trás. Você sente o preço do pão, mas não sente o preço da perda do seu poder de compra. Você sente o aperto no mês, mas não sente o dano silencioso do tempo corroendo o valor do seu dinheiro. Isso acontece porque o impacto das forças econômicas é lento e cumulativo. É como erosão. Pequeno hoje, quase imperceptível amanhã, devastador depois de anos. E é exatamente aqui que estão as oportunidades que poucos enxergam. Porque se a economia pode corroer o seu dinheiro com juros e inflação, ela também pode multiplicá-lo quando você entende como direcionar seus recursos de forma estratégica. Você não precisa ser um economista. Você precisa entender alguns princípios básicos e aplicá-los com disciplina. O primeiro princípio é simples: não deixe o seu dinheiro parado. Isso não quer dizer gastar, quer dizer direcionar. O dinheiro parado perde valor com a inflação. O dinheiro direcionado tem potencial de crescer com o tempo, seja por investimentos, seja por ativos que trabalham por você. Pessoas que entendem isso investem em renda fixa com juros reais positivos.
utilizam a bolsa de valores como ferramenta de crescimento e protegem patrimônio em ativos que superam a inflação. O segundo princípio é entender o custo real das dívidas. Não é apenas quanto você deve, é quanto você paga por isso. E quando você estrutura suas finanças para priorizar a quitação de dívidas de juros altos, você cria um erro reverso. Ao invés de pagar juros, você corta um peso que corrói seu futuro. Chega a um ponto em que você para de ser escravo da dívida e começa a ser dono do seu tempo e do seu dinheiro. Existe também o princípio do crescimento de habilidades. A economia muda, as profissões mudam, os setores mudam. Mas quem tem habilidades que o mercado valoriza sempre prospera. E isso não depende de sorte ou de um salário alto. Depende de você se tornar alguém que entrega valor ao mercado. Quando seu valor sobe, sua renda sobe. E aí você deixa de ser refém da economia e passa a navegar com ela. Mas tudo isso, para muitas pessoas, ainda parece abstrato. É por isso que a maioria continua achando que a economia está enganando, de forma mística. A economia não te engana porque quer te punir. Ela trabalha com regras que muitos não conhecem. Mas quando você conhece essas regras, você para de ser enganado por elas. E então você começa a jogar o jogo onde as probabilidades estão a seu favor. E se essa realidade te assusta, aqui vai a pergunta que você precisa se fazer. Se existe um sistema que está corroendo seu dinheiro silenciosamente, e existe um outro conjunto de princípios que pode multiplicar esse mesmo dinheiro ao longo do tempo. Por que tão poucas pessoas realmente aprendem e aplicam esses princípios? Essa é a chave que separa quem vive no aperto de quem vive no crescimento.